Muito se fala sobre arquitetura ecológica e sustentável. Essa onda verde, estimulada pela crise ambiental e energética que estamos enfrentando, com destaque às mudanças climáticas e todas as consequências do aquecimento global, ao longo do tempo foram perdendo seu verdadeiro sentido e se tornaram apenas ferramentas publicitárias, desprovidas de conteúdo. Mas afinal, o que de fato é sustentabilidade na arquitetura? Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu me chamo Sofia, estou aqui com as convidadas Elis e Sofia Brise, estudantes de arquitetura, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a sustentabilidade na arquitetura. A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura passiva, arquitetura bioclimática, conforto ambiental e sustentabilidade. Bom, meninas, para começar, muito se discute sobre o impacto ambiental causado pela indústria da construção civil. Esse, aliado a outros fatores, são alvos de discussões que buscam padronizar um desenvolvimento sustentável nesse meio. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, você pode falar para a gente como associar a arquitetura e a sustentabilidade? Boa tarde, gente. Bom, com certeza eu posso explicar assim, Conforme a imagem, o desenvolvimento sustentável é aquele que supre as necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das próximas gerações de suprir as suas necessidades. Na arquitetura, a sustentabilidade, ela promove a qualidade de vida e cuidado ao meio ambiente. Ou seja, vai ter um cuidado ali com o ambiente em que a edificação vai ser inserida e com os materiais utilizados. Bom, outro conceito arquitetônico que conversa com a sustentabilidade é a arquitetura bioclimática. Elis, você poderia falar um pouquinho como relacionar esses dois conceitos? Exatamente, Sofia. A arquitetura bioclimática ela é uma abordagem base para os projetos mais sustentáveis. Então, a climatologia ela aplica os estudos do clima às relações com os seres vivos. O objetivo dessa arquitetura bioclimática, que a gente tanto fala, é justamente trazer para os usuários maior conforto no interior desses ambientes. E tudo isso acontece de uma forma passiva. Então, tanto a iluminação quanto o aquecimento e o resfriamento são feitos de uma forma mais natural. Com essa arquitetura bioclimática, a gente consegue tirar proveito e evitar algumas condições climáticas que acontecem durante todo o ano. E quais são os princípios chaves da arquitetura bioclimática? São basicamente 5 princípios que a gente fala, que são a análise do local, que com ela a gente consegue determinar tanto a orientação, os materiais mais adequados e a localização de janelas e aberturas para essa entrada de luz e da ventilação, como a gente consegue ver ali. Depois a gente fala também sobre devidamente a orientação, que é por causa dela que a gente consegue determinar os recursos naturais que serão usados, a luz, o vento e a chuva. E, por exemplo, se a gente tem um edifício no hemisfério norte, ele deve ser voltado para o lado sul, porque assim a gente consegue utilizar do vento, maximizar essa utilização durante todo o ano. Depois a gente também pode falar desse projeto solar passivo, que o projeto solar passivo ele envolve o uso de luz natural, tanto para aquecer quanto para iluminar. E isso pode ser alcançado usando grandes janelas ou clarabóias, que permitem essa entrada da luz solar no edifício. O projeto também deve considerar o sombreamento das janelas e o uso de isolamento para evitar esse superaquecimento que pode vir a acontecer. A ventilação natural ela também é muito importante. A gente pode usar ela tanto como ventilação cruzada ou numa ventilação chaminé. E a gente também usa brises ou persianas que trazem também esse controle da ventilação. É claro que os materiais também são importantes, principalmente quando a gente fala de uma arquitetura sustentável e de uma eficiência energética maior. Então, por exemplo, a terra batida, o adobe e os fardos de palha são muito utilizados. Além também dos materiais reciclados, que incorporam telhados e paredes verdes. Bom, depois de tudo que a Elis disse, ficou muito nítido que esse tipo de arquitetura possui muitas vantagens. Sofia, você poderia citar algumas das vantagens para a gente entender um pouquinho melhor? Com certeza, Bom, primeiro a gente tem a eficiência energética. Vai ter uma diminuição do consumo de energia, justamente porque a gente vai estar usando os recursos naturais, seja para iluminação, para aquecimento ou para resfriamento. Em segundo, a gente tem uma melhora do ambiente interior,
Porque o design bioclimático, ele traz mais conforto para o habitante, pelo uso da luz natural e também pelos elementos sustentáveis. Em terceiro, a gente tem um aumento do valor do imóvel. Ou seja, aquele imóvel que seguir os princípios bioclimáticos, ele vai ter uma valorização melhor no mercado, que é extremamente benéfico para o comprador e para o vendedor. E por último, e não menos importante, a gente tem impacto positivo no meio ambiente, porque a arquitetura bioclimática, ela vai reduzir a pegada de carbono, que é feita nas edificações, e vai promover o uso de energia renovável. Muito interessante. E eu acho que para a gente deixar ainda mais claro esse conceito de arquitetura bioclimática, a gente pode citar um exemplo. Na Austrália, a gente tem o edifício One Central Park. Ele é um edifício residencial e ele tem mais de 6.400 metros de extensão física. As torres residenciais dele possuem mais de 620 apartamentos, 38 coberturas de luxo e 23 jardins. Então, ele é muito grande e ele possui mais de 35 mil plantas nele. Então, ele é um edifício totalmente sustentável e que demonstra tudo que a gente já disse antes. Exatamente, como a Sofia falou, ele tem mais de 30 mil plantas só nos jardins verticais. Ao todo tem 85 mil plantas no projeto. E uma curiosidade é que esses jardins verticais são considerados os maiores do mundo. Então é um recorde também que essa construção conseguiu obter. Além dessa presença dos jardins verticais no alto do mundo, o One Central Park também abriga um sistema de espelhos automáticos. Eles acumulam os raios solares e depois direcionam a luz dele para esses jardins, que fazem com que as plantas cresçam mais rápido. De noite também é legal, porque quando escurece, a estrutura externa se transforma numa instalação de arte iluminada com LED, que é um material de baixo impacto e que oferece uma longa duração. Então, com certeza, é um exemplo muito bom de arquitetura sustentável. Bom, e assim chegamos ao final do nosso videocast sobre arquitetura e sustentabilidade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e você tenha aprendido um pouquinho mais sobre como criar ambientes sustentáveis e aconchegantes. Nosso vídeo estará disponível no canal Divulgação Científica, no YouTube. Então, caso seja do seu interesse, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Até a próxima!